Bola, compartilhar a tela. E na verdade, assim, irmão, hoje a gente vai dar início realmente nessa. Início não, né? A gente vai falar sobre os últimos dois passos que a gente vai dar na interpretação bíblica. Foi engraçado que o dia eu estava na segunda-feira, né? Vamos dar, então, finalizar a introdução. Né? Eu digo, Aham. meu, essa introdução foi desse tamanho. A China é É. assim. Mas são dois passos muito importantes, irmão, que seria a aplicação e daí a homilética. E aquelas, a gente vai entrar mais em detalhes naquelas perguntas que eu passei para vocês, para ajudar vocês a fazer a tarefa, sabe? Que seria realmente essa parte de aplicação. Digamos, a aplicação a gente vai entrar hoje, né? Mas elas são perguntas que ajudam a nós a entrar na fase de aplicação, né? E daí é o último passo, o quinto, do que seria a homilética, né? Uhum. Então, a gente caminhou junto, né, com a palavra, a gente foi lá na exegese, depois na exegese, né? Aí na hermenêutica e vamos na aplicação, né? E a aplicação, ela tá aqui por um propósito mesmo, sabe? A gente precisa, pelo menos, entender esses dois princípios antes, que é a exegese. A exegese, aquilo que a gente sempre faz, a gente sempre vai ler com uma perspectiva nossa, daí a gente vai fazer exegese para identificar o que a Bíblia está dizendo mesmo. A hermenêutica vai tirar um princípio daquilo, e daí, depois de a gente passar isso, a gente vai para a aplicação, né? Então, tipo, né, quanto à exegese, né? A exegese, nós entrando na história, os nossos traumas, com as nossas convicções, com as nossas certezas, né? Agora, o que é a aplicação? É que eu quero que a Bíblia entre em mim. Eu quero que a Bíblia entre na minha semana, entre no meu dia. E aí, muita gente vai confunde, né, aplicação com criar sermões ou criar mensagens. Só que isso vai além, né? Faz parte, né, do processo, a aplicação faz parte do processo de criar sermão, né, ou fazer um texto, algo nesse sentido, né? Mas ela vai ser muito mais do que isso. Ela vai entrar realmente, né, numa aplicação do texto com esse princípio, esse processo da hermenêutica, né? Mas para aplicar na nossa vida prática, né? Então, como que eu vou fazer com que esse texto me ensine a criar melhor meu filho? Como que eu vou fazer com que a Bíblia, escrita, né, há tanto tempo atrás, molde, module, direcione meu casamento? Como que ela vai me ajudar a precificar uma proposta para o meu cliente, né? Para mim ser justo e também não abusar da pessoa e também ser justo para mim, né? Então, como que a Bíblia vai entrar na minha vida? No meu cotidiano, como que ela vai me ajudar a fazer a circunstância tomar postura mais ordinária, mais corriqueiras no meu dia, né? Então, isso vai se chamar, né, aplicação. Esse é a aplicação, vai ser esse passo de envolvimento, né? Sou eu deixando, eu vou deixar que a Bíblia molde a minha vida, molde o meu caráter, molde o meu dia a dia, né? Como a Bíblia vai me ensinar a dirigir melhor, a ser um motorista melhor, a perdoar alguém que te fecha no trânsito, a te ensinar a não dar fechado nos outros, né? Como que a Bíblia vai te ensinar isso, né? E tudo isso são coisas que a gente normalmente não se preocupa, né? Normalmente a gente não espiritualiza muitas coisas, né? Então, tudo isso são fatos, são atos, são circunstâncias ordinárias na nossa vida que a Bíblia quer, sim, se envolver, né? Até um testemunho meu de ontem, que eu, um pouco triste, na verdade, foi porque eu fiquei muito bravo ontem no final do dia. Não sei se você estava no escritório, porque Não lembro. o vendedor inventou que eu ia falar com uma cliente às 5 da tarde, cara. Ele se confundiu, ele achou que o onboard era ontem e, na verdade, era na segunda. E a cliente ficou Ah, muito brava, sabe? E eu não podia ficar no escritório para resolver a situação, tinha que sair. E daí eu só mandei um áudio para a mulher, pedindo desculpas, né, que precisava, que a gente ia atender muito bem, que ia fazer um ótimo trabalho com ela e tal, né? Dei um somebody love ali, né? Só que fiquei bravo, cara. Fiquei, cara, o Douglas fez isso daqui, sabe? Depois, tipo, eu fiquei, cara, eu não devia ter falado isso. uhum.
Daí, tipo, até eu conversei com a Ana, né? E daí na segunda-feira eu vou, tipo, pedir desculpa para as pessoas que estavam mais perto de mim, ó. Tava muito cansado, tô muito cheio de coisa e acabei errando e tal, né? Uhum. Então, tipo, essas coisas, né? A Bíblia envolver tanto a gente que a gente chega nessa parte até mesmo de se humilhar, dizer, não, eu errei, sabe? Eu não devia ter me comportado dessa forma e eu preciso pedir desculpa por isso, né? Sim. E esse o envolvimento da palavra, né? A gente fazer boas aplicações da palavra na nossa vida. Então, nesse passo a passo de envolvimento, né? É onde eu pergunto, né? Para quem a Bíblia fala? Aí eu deixo com que os personagens, né, com que as atitudes, né, com que as posturas ganhem vida. Eu deixo com que os princípios bíblicos passem a se mexer ali, ganhem vida, virem personagens reais, né? E eu percebo que a mesma atitude de José pode ser tomada por mim. Então, que os mesmos princípios ordenados por Paulo para uma igreja em Corinto também servem para a minha igreja aqui em Caçador. Então, que aqueles princípios podem ser convertidos, né, revertidos em soluções para as nossas necessidades hoje em dia. Então, se Paulo está orientando a métrica do cabelo dos homens e do cabelo das mulheres, não sei se você lembra daquele exemplo da aula passada. Sim, sim. É um E, contexto que eu até estava falando para Ellen quando a gente saiu da aula, de realmente, né? Imagine hoje se Paulo vivesse na nossa época, quais que seriam os exemplos que eles poderiam trazer, né? Então, não é a questão da... Eu entendi da questão da palavra, né? Quando ele fala não pode ter cabelo longo, não pode ter... Então, é tudo no contexto atual, né? exatamente. E o que eu, de fato, né, eu posso aplicar como questão prática, né, no meu dia a dia, na igreja, né. Então, eu já entendi pelo processo da exegese, né, o que, de fato, né, ele estava orientando, qual era aquela ordem que Paulo estava dando, né. Eu já entendi pelo princípio da hermenêutica por que ele orientou aquilo, né, que é aquilo que você falou, né, qual que é o exemplo que ele daria hoje, né, e eu já absorvi quais eram os princípios, quais eram os valores proféticos, morais, os valores eternos que Paulo estava trazendo, né, estava resguardando, né, ao privar aquela igreja de certos hábitos, e ao regular, inclusive, né, códigos de vestimentas em algum nível, né. Então, eu já entendi o que ele queria resguardar. Daí a gente vai, né, como isso pode ser aplicado à minha questão de hoje? A minha comunidade de fé, a minha liturgia familiar, né? Como que eu vou fazer isso? E a gente tem alguns problemas da aplicação, que são os problemas da gente aplicar precipitadamente, né? Fazer uma aplicação precipitada no texto. E então esse vai ser o nosso desafio enquanto aplicadores da palavra, sabe? Quando a gente já tem um pano de fundo muito bem sedimentado, né? Quando a gente já encontrou uma rocha mais firme, que a gente identifica na exegese, que é exatamente a avaliação do conteúdo do texto, e que a gente identificou na hermenêutica, e que é a avaliação da base, do arcabouço, né? Dos princípios, né? Do texto. Quando a gente já tem isso, vai ficar muito mais fácil a gente aplicar. Só que o grande problema, e da maioria dos intérpretes de hoje, dos intérpretes precipitados, digamos assim, é que eles partem para fazer aplicações desde aí, então, sem ter esse arcabouço, sem, tipo, ter feito esses primeiros passos antes, sabe? É por isso que a aplicação está em quarto lugar, né? Então, eu leio pela primeira vez e já vou aplicar. Tipo, sem um estudo mais aprofundado, né? Sem a tarefa de cavar até encontrar mais solidez naquilo que está sendo lido, né? E às vezes não é exatamente a grande verdade do texto. Então, tipo, a base histórica, gramatical, contextual do texto, né? Então, sem isso, as aplicações, elas, na maioria das vezes, vão ficar tortas. Dependendo de quase sempre digamos, da verdade do pastor, não estou falando dos pastores específicos nosso, né? Estou falando do geral, né? Da vontade do pregador mesmo, do que o pastor gosta, do que o líder prefere. E aí ele aplica a Bíblia com base nas suas próprias impressões. Então, nas verdades que ele proclamou para a Bíblia.
Como a gente faz, né, como todo mundo faz, né, quando faz aquela primeira leitura, né? Eu estou entrando no texto em vez do texto estar saindo e entrando em mim, né? Então, quando você parte disso, né, já para já aplicar, né, você insere suas percepções no texto e depois modulando o texto conforme seu querer, conforme a sua vontade, né? Então a gente traz às vezes ele para a igreja e vomita conteúdo que na verdade nunca foi conteúdo bíblico. E é somente a sua vontade travestida, né, com personagens bíblicos ou com elementos bíblicos. Então é aquilo que você quer realizar, mas aí para robustecer a autoridade da sua palavra, para dar aquele caráter místico, né, que torna você impositivo, que impede, inclusive, você de ser contestado, né, o que você faz? Você diz o que quer dizer, mas termina dizendo, é a palavra quem diz. Na verdade, a única coisa que você fez foi esse exercício precipitado de aplicação, sem uma base exegética, sem princípio hermenêutico extraído, sabe? Você quer comentar algo? Não, eu vi, se eu não me engano, o André Fernandes falando alguma coisa assim que ele fala, não importa o que eu acho, né? Importa o que a Bíblia diz. Só que quando Hum, entra nisso, né, o que a Bíblia diz também entra na parte de, às vezes, você interpretar do jeito que a Bíblia está dizendo, né? Então, faz sentido isso. e tem coisas que realmente você precisa conhecer toda a Bíblia para entender, sabe? Eu não digo assim, tipo, num aspecto tão profundo quanto, tipo assim, eu conheço todos os comentários, né? Mas, digamos assim, você precisa conhecer o todo, porque tem muita coisa, assim, que você tira, às vezes, assim, vou dar o exemplo ali do dízimo, né? Você pega Malaquias, né? Se você pega só Malaquias, ele tem um texto meio grandinho, só que você entende que você está roubando. Só que daí você vai pegar toda a lei do dízimo, do Antigo Testamento. E daí, primeiro, você nota que ele era bem maior que 10%. Né? Ele chegava na casa dos 30%. Uhum. E daí você vai entender várias conotações do dízimo, né? Desde a questão de você deixar um ano sem colheita, tipo assim, a terra sem plantio, para a terra descansar. Desde você, tipo, ter pontos de distribuição de alimento. E um deles era o templo. E daí, quando você, desculpa, você conhece o contexto mais amplo, daí você entende que Malaquias estava falando de mantimento, realmente de mantimento para os pobres que iam pegar no templo, que não se tinha mais. E aí entra naquela questão, assim, que a gente ouve bastante quando a gente vai fazer a parte do mantimento, né, que ele fala sobre a questão do, como é que é o nome? Que eles, parei esses alagares transbordarem, nesse sentido, Vini? Você vai ter essa questão também, tipo assim, de Deus está dizendo que ele vai fazer você frutificar e tal, né? Que ele vai abrir as janelas dos céus e tudo mais, né? Isso, é essa passagem. Que é ali em Malaquias mesmo, né? Tem isso, né? Mas tem, tipo assim, Deus falando com o coração de um povo, né? Porque tinha gente que estava realmente necessitada e o povo endureceu o coração e não ajudava. Tipo, Uhum, até com aquele medo, assim, de, tipo, vai faltar para mim, né? Só que daí você vai ter, né, um contexto, né, muito grande. Então, o que acontecia? Você tinha os levitas, que eram, né, os sacerdotes, né? Então, o levita não podia acumular riqueza. E ele era sustentado. Então, tipo, ele não fazia o trabalho. Ele não poderia cultivar o campo, né? Eles nem receberam terra para isso. E eles só faziam o trabalho do templo. Então, eles precisavam ser mantidos realmente, né? E claro que isso pode se aplicar aos pastores hoje, né? Eles precisam de mantimento e tudo mais, né? sim. O grande X da questão é que não tem uma obrigatoriedade hoje de, tipo, você dar o dinheiro. Uhum, Existe, sim, uma obrigatoriedade de você ajudar, né? Só uhum. que, digamos, tem um mês que você não consegue, né? Você não vai deixar de pagar outras contas que são essenciais para você para dar o dízimo, sabe? Você pode pagar suas contas, porque realmente não está dando, né? Então, Uhum. digamos assim, tipo, essa conversa ela é muito grande, muito longa, porque a gente vai falar por uma base muito grande do Antigo Testamento.
Mas digamos assim, um exemplo, mas Abraão deu o dízimo antes da lei, né? Abraão deu o dízimo uma vez na vida, né? E ele aprendeu isso com os povos arcadianos. Tipo, era um costume de outros povos fazerem isso, né? Naquela época ali de Abraão. Não era nenhuma questão assim, de Deus mesmo, assim, da Bíblia. Depois elas foram sendo estipuladas isso, depois Deus foi dando a lei e tal. Lógico que tem um princípio ali. Daí essa Sim. questão da hermenêutica é um princípio que nós devemos ajudar. É uma obrigação nós ajudar o reino, ajudar o evangelho, ajudar a pessoa a chegarem na fé. E isso inclui ajudar realmente financeiramente a nossa igreja, né? A Uhum. questão em si é, tipo assim, ninguém pode colocar como que eu ia falar, digamos assim, uma maldição sobre você se você não ajuda. Se você Sim, não dá sim. exatamente os 10% e tal. É, até, Pode desculpa, falar. Vini, desculpa. Eu ia até. Porque, na verdade, é um tema que realmente gera muita polêmica, né? Acho que por justamente se tirar algumas coisas de ou não entender o contexto, né? E a É, gente vê às vezes na própria igreja, né? Ontem a gente viu um testemunho do pessoal ali que realmente eles viram que eles viraram dizimista fiel, assim, e até eles mencionaram, ó, esse mês a gente não pagou total o cartão para continuar, porque a gente entrou nesse propósito, mas a gente está vendo as bênçãos acontecer. Então, assim, a gente vê os dois lados da moeda também, né? sim, sim, exato. Exato. Não, e não que é errado, né? Digamos, né? Não que seja Sim, errado. sim, Mas eu não posso, tipo, condenar as pessoas. Tipo assim, eu como, digamos assim, sim. líder, não posso dizer, o gafanhoto vai, o demorador vai chegar e tal. Mas eu só citei esse exemplo, não para criar polêmica, né? Mas é porque, digamos, isso é um tema que você precisa conhecer muito a Bíblia. Uhum. Sabe? Porque ele é muito extenso, sabe? Ele é algo muito. Então, tipo, eu não posso simplesmente pegar uma pequena passagem para dizer. Eu preciso conhecer o todo, né? E daí eu preciso conhecer o Novo Testamento também. E daí eu preciso ver que isso não foi dado em nenhuma instrução, sabe? Uhum. Dentro do Não, Novo e Testamento. até porque. Ah, desculpa, Vini. É até pela questão, assim. Esse acho que é um tema principal da gente entender e conversar sobre isso, porque provavelmente, se a gente quiser conversar com outras pessoas que não sejam evangélicos, ou é um tema que principalmente eu acho que eles veem a gente como, eu não participo da igreja porque lá só pedem dinheiro, sabe? Bom, no escritório mesmo a gente vê isso, né? Então é um tema realmente que a gente precisa entender ele muito bem, porque provavelmente a gente vai ter situações onde que a gente vai ter que explicar sobre isso. Exato, exato. E assim, tipo, teve situações que, digamos, eu não estava bem financeiramente, mas eu senti Deus me dar uma direção e Uhum. fazer uma ajuda muito grande, sabe? Foi até no momento que eu vendi uma caldeira, né? E assim, eu dei bem mais que o dízimo na venda da caldeira. Só que eu, tipo, eu realmente senti, ó, eu quero que você dê isso, né? Então, tipo, a gente tem que olhar também todo o aspecto positivo, no Sim, sentido sim. que isso nos ajuda a ser generoso, isso vai nos treinando, né, a ser mais desapegados e tal, né? Mas é realmente um contexto muito amplo, muito Uhum. grande, né? Para simplesmente usar poucos versículos, né? Vini, só vou pedir licencinha, só vou no banheiro um minutinho. Fica à vontade, mano.
Pronto. Eu mandei um vídeo ali, tá? Na verdade, é um podcast que o Rodrigo Bibo sobre esse tema, né? Porque ele é um tema muito extenso, então acho que ele precisa um pouquinho mais de atenção nossa, sabe? E também aquele cara, ele escreveu um livro muito bom chamado O Dízimo e o que Mais Importa, sabe? É o cara do podcast. Daí um dia, se você quiser se aprofundar um pouco mais, é bem, bem interessante, sabe? Esse podcast. Uhum. Mas voltando, né? Então é Uhum. importante que no passo da aplicação esteja nesse lugar que nós estamos agora, né? Depois da exegese e da hermenêutica, né? Para a gente saber realmente o que o texto pode estar dizendo. Ele não pode ser antes, né? Porque tem todos essas caminhadas antes da gente entender e realmente ter uma fundamentação sobre o que o texto está dizendo, né? Para a gente não fazer uma aplicação precipitada, né? E daí a gente vai ter essas 8 perguntas essenciais, que foram as perguntas que eu mandei para vocês, né? Que vai ser, né? Quem fala, né? Então a gente vai pegar o texto e vai dizer, né? Quem fala? Paulo está citando, né? Toda a evidência, fazendo uma citação direta, ou seja, uma paráfrase. Então ele está citando Isaías 64, quando o profeta vai dizer, né? Nem toda a história da humanidade nunca se viu, nem com o ouvido se percebeu Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, digamos, desde a antiguidade, desde os primórdios da história, não há catálogo sobre isso, né? Paulo está falando, então, não de circunstâncias e expectativas futuras. Paulo está falando de constatação do que aconteceu ao longo da história até ali, né? Então, Paulo usa isso para falar sobre Jesus. Então, Jesus é esse grande mistério que nunca tinha sido visto, nunca tinha sido testemunhado. O contexto ali, né, o texto mostra que a encarnação de Cristo e a suficiência do seu nome, né, da sua pessoa, é suficiente, né, para todo cristão, né? É o fato inédito que ficou encerrado durante toda a antiguidade e agora está sendo manifestado. Então, a gente entender quem fala, muitas vezes vai determinar o significado do texto. Então, claro, né, quando a gente pega o texto que diz assim, ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te, né? A gente coloca isso, né, eu já vi muito em convite de formatura, em convite de casamento. Nossa, nessa frase, né, ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te, né? Uhum. E a gente esquece que, na verdade, ali está falando sobre o inimigo do povo de Deus que se reuniu para se levantar contra eles. Então, o inimigo está dizendo, se esforça para a gente se reunir, né? Para acabar com o povo de Deus. Então, é uma fala ruim para o povo. Todos eles estão unidos, né? Estão unidos um ao outro, ajudando o seu irmão a se esforçar porque nós vamos derrubar o povo de Deus. Então, esses trechos, eles normalmente têm uma identificação errada, né? Uma incapacidade de perceber o seu significado, né? Porque não se sabe quem está falando, né? Eu já vi até um vídeo de um ministro de louvor, aquele ministro de louvor, ele disse, e na Bíblia está dito, tudo te darei se prostrado me adorares. Aí quem que falou isso? Essa é bem comum, né? Né? Então era o diabo falando para Jesus, né? Uhum. É verdade. Então a gente precisa saber quem está falando. É o exemplo do Leviatã, que a gente falou em Vó, né, também, né? Quando diz, né, na presença dele a tristeza salta de prazer. Mas na presença de quem? Uma gatinha tá carente, cara. Ela gosta de participar. É. Então a gente diz que na presença de Deus porque a gente não sabe quem está falando. Então quem está falando ali é o próprio Deus. Então Deus está falando. Na presença dele? Dele quem? De outra Uhum. pessoa, que não pode ser Deus, se é Deus que está falando, né? Então, muito problema exegético se resolve com essa pergunta simples, né? Quem está falando? Quem Uhum. que falou aquilo, né? Quem que é o interlocutor, né? Quando a gente faz essa pergunta, a gente já resolve bastante coisa. E foi o que você fez no texto, né? Quem que estava falando? Era Jesus, então Jesus está dizendo.
E daí outra pergunta para quem, né? Para quem que a pessoa está falando? Quem que é a pessoa que está sendo dirigida a mensagem? Digamos, qual que é a igreja que Paulo está escrevendo? Você conhece as características dessa igreja? Né? Então, quando Paulo fala de comer e beber indignamente, aceita o Senhor. Para qual igreja está falando? Para a igreja de Corinto. Então, qual era a grande característica de Corinto? Corinto era uma igreja carnal e individualista, né? Então, era uma igreja tão carnal, tão individualista, que Paulo tinha que dizer que eles disputavam o primeiro lugar até na hora de profetizar. Então, ele teve que dizer cada um profetize uma vez de cada vez, cada um de cada vez, né? Então, que eles disputavam quem profetizava mais, quem falava mais em línguas, até nas coisas espirituais eles conseguiam ser carnais. Então, essa é a grande característica. Essa é a característica de Corinto. Então, quando Paulo vai falar sobre comer e beber indignamente, isso está diretamente relacionado, né, ao fato de que cada um comia sua própria ceia. E Paulo tem que dizer, gente, quando vocês forem comer, esperem pelos outros. Vocês não conseguem esperar pelos outros. Né? Vocês são apressados, atropelam uns aos outros. Né? Então, perguntar para quem fala é conhecer qual é o perfil da pessoa. Quem está sendo, quem está recebendo essa mensagem, né? Da pessoa que está ouvindo aquela palavra ali. Né? E daí muitos problemas também se resolvem, identificando quem que é o destinatário da mensagem. Né? Porque quando Naum escreve para Nínive, escrevendo uma carta para o povo inimigo de Deus, a gente precisa entender qual que era o contexto ali. Por que ele estava escrevendo para um profeta? Escrevendo para um inimigo de Deus? Qual que era a situação da pessoa que ouvia? Daí vem essa necessidade de a gente entender esse contexto, né? Por exemplo, os contextos dos profetas, né? São profetas pré-exílicos, são exílicos, são pós-exílicos. Então, isso é fácil de achar, né? Dá um Google, né? Tipo, o profeta Jeremias era o quê? Pré-pós ou era no tempo do exílio, né? Então, muitas vezes, quando o salmista fala, enaltece os átrios, né? Então, trata de um salmo provavelmente exílico ou pós-exílico. Por quê, né? Porque quando ele fala muito dos átrios, está se referindo ao ambiente aberto. Então, normalmente com uma identificação de que o templo havia sido destruído. Então, quando o templo foi destruído, durante o exílio e do pós-exílio, ele estava destruído. Então, o Santo dos Santos já não estava mais de pé. As edificações que existiam nele já não existiam. Então, todo lugar virou um imenso pátio, né? Imenso átrio de acesso coletivo. Então, essas são indicações poéticas, né, que a gente consegue descobrir quando que o salmo, para quem que o salmo estava falando. Né? Quando a gente... Pode falar. Desculpa, uma dúvida aqui, o pré-exílico e o pós-exílico é o exílio mesmo? A saída do povo do Egito? É esse? O Não, contexto ali é o exílio babilônico. E daí, digamos assim, vai ter a saída do Egito, daí vai ter aquele período do tempo de Deus, né? Que daí você chamaria o pré-exílio. Daí vai ter o exílio, né? Que daí os assírios, né, invadem a terra prometida, a terra ali de Jerusalém e tal, né? Eles invadem e capturam, né, as tribos. E daí eles vão ser levados para a Babilônia, né? E daí vai ter lá o Nabucodonosor e tal, né? O tal de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendi. Daí vai ser o período exílico daí, né? Eles estão no exílio, né? Aí o pós-exílio vai ser ali a partir de Neemias, sabe? E tal, que daí o povo começa a sair do exílio e ele começa a ir, voltar para a terra, né? Que daí eles querem reconstruir os muros da cidade e tal, né? Aí digo até o Salmo 126, sabe? Que fala muito, né? Quando aquilo aconteceu, nós ficamos como quem sonha, sabe? Bem, bem interessante, sabe? Tá. Mas é que tem o Êxodo, né? O Êxodo aconteceu depois do Egito, né? Isso, esse é o êxodo. Né? Tá. Não, então... É que a Então, palavra é parecida, né? Exílio e êxodo, né? Mas beleza, Vini, entendi aqui. Anotei até para... E essa é uma palavra obscura, então, daquele exemplo lá, para a gente
procurar agora. Isso, né? Exatamente. Então, Exatamente. anotei Que eu não aqui. tô, que eu não estou entendendo aqui, né? Tá, beleza. Aí a gente vai para o contexto imediato, né? Qual que é o contexto imediato que eu estou lendo, né? O contexto imediato, ele vai ser que ele tinha acabado de ser, digamos assim, né? Jesus acaba de ser batizado, por exemplo, né? Esse é o contexto imediato. Então, identificar isso nos dá essa melhor noção do qual que é o termo que vai ser empregado, né? Então, a gente já comentou, né, em outras aulas, essa dicotomia que logo depois que Jesus ser batizado, ele é levado ao deserto, para Uhum. Satanás ser tentado ali. E Satanás coloca em xeque a filiação de Jesus, né? E antes, né, o que Deus faz, né? Deus, esse é meu filho amado, qual tenho prazer, qual me comprazo. Jesus é levado para o deserto para ser tentado. O que o Satanás tenta? A primeira coisa é, né, se você Uhum. é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, esse é o contexto imediato. O que aconteceu antes? O que vai acontecer depois? Isso vai nos situar melhor dentro da estrutura do texto. Uhum. Por exemplo, deixa eu pegar aqui Lucas 19. A gente vai ter ali o Lucas 19, onde Jesus entra na casa de um homem rico chamado Zaqueu, né? Vai ser bom que a gente usou na rede de homens esse texto, né? Está mais na memória, né? Uhum. Que é um publicano, né? E ele declara, né? Hoje houve salvação nessa casa. Uhum. Então, tipo assim, até a palavra publicano, por que é publicano? Tipo, gera uma obscuridade, tipo, vou procurar o que significa isso, né? Mas voltando, né? Hoje houve salvação nesta casa. E daí, é curioso, né? E como isso propositalmente acontece um capítulo depois, em Lucas 18, né? Ele havia também conversado com outro homem rico, que não Uhum. era publicano, né? Que, pelo contrário, ele era um homem avalizado perante a sociedade, um homem digno, um jovem de valor, né? E esse jovem diz claramente que todos os mandamentos ele tinha cumprido desde a infância. Então, enquanto Zaqueu era um homem contrário aos mandamentos de Deus. Um homem Uhum. que era corrupto, defraudava o povo, tinha traído, né? Ele andava bem à margem do cumprimento da lei, né? E sendo rico, ele recebe salvação, né? Já o jovem rico, que diz, eu ando corretamente dentro da lei, não conseguiu seguir Jesus, né? Porque tinha muitas propriedades, né? Então, Jesus disse, né, que ele disse para esse jovem, né, que ele vendesse tudo que ele tinha e seguisse, né? Mas o jovem foi embora triste, né? Então, você vê, né, que tipo, tem o Lucas 18, jovem rico, avalizado pela sociedade e tudo mais, não recebe a salvação. Lucas 19, o Zaqueu, publicano, à margem da lei, recebe salvação, né? Uhum. Ambos eram homens ricos, né? E daí os discípulos se admiram, né? Eles dizem, então, quem poderá se salvar? Se esse homem que é um modelo para a sociedade não pode ser salvo, quem poderá se salvar? E daí Jesus responde, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso em Lucas 18, né? E o que Jesus está falando? Ele está lidando com uma impossibilidade. Jesus está dizendo que isso é impossível, né? Então há uma situação, né? Uma citação desse texto do camelo da agulha, né? Ele é uma citação direta do Talmud de Babilônia, que ele dizia que seria mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha. O que seria o Talmud? É como se fosse a tradição oral dos judeus. Só que na Uhum. época que eles estavam na Babilônia. Então vai ter muitas teses, vai ter muitas teorias sobre o camelo, né? Digamos, se o camelo não era um camelo, digamos assim, sim era uma corda. E de que a agulha não era uma agulha de costura, era uma pequena porta. Né? Mas a interpretação, né, mais academicamente válida hoje é que Jesus realmente estava falando de um camelo animal e de uma agulha de costura. Né? Tipo, isso Uhum. é o que, digamos, dá para se chegar, pelo menos hoje, né, o que é mais correto. Pois faz uma referência, né? Ele está fazendo uma referência original do Talmud, que falava de um elefante. Durante esse período de dominação, ele de exílio, né, na Mesopotâmia, né, eles viam muito elefantes naquela região.
Então, tipo, no Talmud ele cita o elefante porque era mais fácil de ver, né? Eles tinham aquilo na época, né? E Jesus vai adaptar essa piada do exagero, né, para os dias dele. Que é legal que você falou, né, da parábola que você usou ali do semeador. Que Jesus Uhum. estava falando para quem? Para agricultores, né? Então ele estava falando de uma forma que eles entendessem. Né? Uhum. E daí o que Jesus faz? Ele adapta isso. E o que eles viam muito na época? Camelos. Né? Então Uhum. isso era natural para eles verem isso, né? Então era mais fácil eles associarem. E daí se a gente entende que agulha seria uma porta e camelo seria uma corda, a gente poderia interpretar que seria difícil, mas possível para o rico entrar no reino de Deus. Bastando, né, ele se esforçar, se humilhar, mas não é isso que Jesus queria dizer. Ele está trabalhando realmente com o impossível. Tanto é que ele diz, né? Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Uhum. Então Jesus prova isso no capítulo seguinte. Né? Que é? Ele salva o homem rico mais improvável da sociedade, que é o Zaqueu, o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Né? Então Zaqueu ele é realmente o improvável. Então por causa dessa estatura que fazia com que ele primeiro não conseguisse ver Jesus no meio da multidão, precisasse subir numa árvore. Era improvável que Jesus soubesse o nome de Zaqueu, o mais improvável ainda é que ele fosse visitar a casa de Zaqueu. Uhum. Então, isso causou muito escândalo, as pessoas em volta, né? Eles murmuravam, né? Por que Jesus está comendo com um pecador, né? Então, era improvável também porque Zaqueu era um publicano, um traidor da nação. E porque ele era rico. E, no entanto, Zaqueu, ele se levanta e diz, eu decido doar metade dos meus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei, aqueles que eu roubei. E o que acontece, né? O que Zaqueu faz, né? Ele declara que o que mais importava para ele na vida perdeu a importância diante da presença de Jesus. Uhum. Ah, sabe? O trono do coração de Zaqueu agora tinha um novo ocupante. Uhum. Ah, que maravilha, né? Cara, meu Deus. É de Não, emocionar. não, e esse é um texto também muito forte da questão, porque assim, o jovem rico era um que vinha da tradição, cumpria todas as regras, né? Ele falava, eu fiz isso, eu fiz já. Aí quando ele pede para. Então venda tudo. Até que se não vê o nome dele, né? Se vê ele como jovem rico, mas era um que vinha da tradição. O Zaqueu era um que vinha tudo errado. Você converteu, né? Aí parece que a balança agora virou, né? Aí o jovem rico que vinha certo não é conhecido, o Zaqueu que era errado, virou Zaqueu. Desculpa, que passou o carro do som. Ah, não, tranquilo. Essa passagem ela é tremenda por causa disso também, né? Nossa, Cara, é muito maravilhoso, né, cara? E você vê bem isso que eu falo, né? Tipo assim, eu carrego uma tradição. Cara, nossa, talvez vou passar a vida inteira na igreja por causa da minha tradição e não vou conhecer Jesus, cara. uhum, Cara, isso causa um temor, cara. Cara, eu preciso conhecer a Cristo, né, cara? uhum. Senão eu vou estar a vida inteira numa religiosidade, né? Repetindo, né? Repetindo aquela do. É um exemplo muito bobo, né? Mas é. Você viu aquela lá da, da mãe que usava uma forma quadrada, que a bisavó usava uma forma quadrada, e Uhum. sempre foi assim, né? Daí o porquê chegaram na Taravara porque eu tinha, aqui é o que eu tinha. E a receita sempre era na quadrada, porque toda, passa de geração para geração, é só porque não tinha outra. Não sabiam o porquê daquilo. Exato, né, cara? Oi, Acordou, mocinha? acordou. Bom dia, Helena. Dá oi. É, oi, tchau não é o negócio Não dela. é o forte. Até não se soltar, não É, tem mas muita eu já coisa. vi ela solta, sei que ela é bem simpática. É, olha lá agora, dá tchau. Dá oi, bom dia. Ah, Dá oi. Vergonhada. isso daí, então, não é Jesus declara, hoje veio salvação a esta casa. Né? Então, Jesus ele estava ali, né, mostrando, embora fosse impossível para o homem, era possível para Deus. Salvar até o mais improvável. E falando de contexto, né, Vini, por que que é importante fazer isso?
Isso também é uma passagem que ela é muito tirada do contexto, né? É mais fácil um camelo passar por buraco no agulho do que um rico, né? E essa também é uma passagem muito tirada do contexto também. Exatamente. Porque até, digamos, se você só, você não precisa nem ler Lucas 19, mas se você ler até o final ali que Jesus está dizendo, é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tipo, ele está dizendo já justamente isso, ó. Você não consegue se salvar, mas Deus pode te salvar. A salvação é impossível para nós, né? Mas Deus nos salva, né? Então, tipo, se você só terminar de ler o capítulo, você já entende isso, né? Então, esse contexto vai comparar as duas histórias, né? Zaqueu, o completo impossível, e aquele que talvez a gente seja aquele que nós olhamos e passou a vida inteira na igreja, que tem um testemunho exterior, né? Que tipo a gente olha, não, esse cara aí é o cara, né? Se não se salvou esse daí, os outros não Sim. se salvam. Que é até o que Uhum. os próprios apóstolos falam, né? Se esse daí não se salvou, imagine nós. Né? Sim, né? E para ver como é que às vezes o nosso exemplo está não em Jesus, mas realmente as pessoas ao nosso redor, né? Que é um perigo. Exatamente, sabe? Exatamente. E daí a gente vai para a quarta pergunta. Existem os textos correlatos, né? Além do contexto imediato, a gente deve analisar esses textos bíblicos em voltas, né? Digamos, vão ser correlatos, né? Vão falar da mesma coisa, né? Digamos, por exemplo, a gente falou sobre 2 Coríntios 3. O que o Paulo fala ali? Eu não vou entrar muito nos textos para nós ver, né? Só por causa do tempo, tá? Sim, sim, não, tranquilo. Mas, digamos assim, Paulo vai falar das tábuas de pedra. O que a gente precisa entender? A gente precisa, imediatamente, a gente entende que as tábuas de pedra vão levar para qual lugar? Onde na Bíblia fala de tábuas de pedra, né? Seria os Uhum. 10 mandamentos. Onde Moisés, né, sobe no Monte Sinai e ele volta com as tábuas da lei, né? Então, a gente Sim, fazendo essa correlação, a gente identifica que Paulo está fazendo uma relação direta com a lei escrita e o advento da nova aliança. Então, esse tipo de correlação nos ajuda a entender melhor o que Paulo estava querendo dizer. Então, falou tábuas da lei, tábuas de pedra, eu já sei o que ele está falando, né? Então, o texto bíblico, ele frequentemente trabalha com repetições. Então, a gente vai ver o Sermão do Monte, né, em Mateus 5. Jesus sobe ao monte, começa a ensinar, dizendo, né, ouviste o que foi dito, não matarás. Então, ele está fazendo a hermenêutica da lei. E, curiosamente, na lei, né, Moisés, que também tinha passado pelo Egito, também subiu ao monte para receber orientações gerais para o povo, né? Então, uma clara alusão de Jesus ao Messias. É, como se dissesse Israel, né? Vocês acham que Moisés era bom? Pois eu vou mostrar quem que realmente é bom. Então, esse homem aqui, Jesus, é muito maior que Moisés. Ele conhece a lei e vai ensinar vocês a cumpri-la da forma correta. Então, assim, Mateus, né, ele escreve seu evangelho para os judeus. Então, ele coloca Jesus como uma figura superior a Moisés. Porque para os judeus, Moisés era o maior ali, né? Então, isso que o Sermão do Monte nos apresenta, né? Jesus como a versão aprimorada de Moisés. Aí nós vamos para qual o contexto histórico, né? Aí nós vamos situar o texto no tempo, né? Em que foi escrito e, né, e fundamental, vai ser fundamental isso, né, para a gente compreender o seu significado completo. Né? Então, Israel estava sendo dominado por uma nação. Eu vou fazer a pergunta, né? O povo já tinha voltado do exílio. Quem era o patriarca mais próximo? Quando identificamos o período histórico, né? Podemos buscar, né, em manuais, comentários bíblicos, né? Tipo essa Bíblia que nós temos, né? Que a gente consegue ler as notas de rodapé e tal, né? Um detalhe sobre os costumes da época, por exemplo, né? Quem era o rei? Vou pegar um exemplo aqui, né? Quem era o rei do norte? Quem era o rei do sul? Né? Essa contextualização ela vai ser bem importante, até mesmo no dia de hoje, né? Tipo, imagine que uma frase
dita nos anos 80 pode ter um significado completamente diferente nos dias de hoje, né? Então, as gírias, as expressões, tudo mais, né? Até eu coloquei ali, né, o bar, né? Tipo assim, a gente usa às vezes o bar, né? De o bar, coisa, né? Uma coisa ruim. Daí às vezes eu vou falar, mas bah, que legal, né? Então, o bar pode significar duas coisas, né? Dependendo da entonação que a gente vai falar, ela vai poder significar duas coisas. Então, a gente vai ter que contextualizar isso, né? Vai ter que entender isso, né? Dependendo do contexto, né? Tranquilo até aqui? Tranquilo, Vini. Até ia brincar ali, né? Tem os bar diferentes, né? É, E esse aqui é muito brasileiro, né? Que eu tava falando com a Ângela, né? Você vai. Ela tava na Europa e até nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tem muitas coisas aqui que a gente não consegue expressar lá, né? Só coisa de brasileiro, né? Vai ter, bar, essas coisas, né? Não tem tradução. e o Tio é só caçador, né? E esse é só regional, esse é caçador, né? Qual é o valor moral? Na sexta pergunta que nós fazemos ao texto, né? Então, aqui vai ser uma pergunta hermenêutica daí, né? Qual é o valor moral? Aí é sempre tentar examinar a pergunta, né? Qual era a intenção de quem escrevia? Quem escreveu isso aqui quis resguardar o quê? O que que ele queria atingir quando falou isso? E essas são perguntas assim, que eu demorei, sabe, para me acostumar a fazer para o texto, sabe? Né? O que que esse texto quer dizer? Para parar para pensar, né? O que que ele queria atingir quando falou isso? Qual que é a lição moral que ele está dando, né? Então, tipo, a gente entende uma coisa, né? Deus não tem capricho. Tipo assim, Deus não tem vontades não justificadas, sabe? Quando Deus ordena algo, ele não está usando, tipo, um capricho. Tipo, Deus não é burro. Então, não é porque ele quer, assim, por vontade própria. Né? Há um porquê que Deus está querendo, assim. Então, tipo assim, por que que Deus está querendo dizer isso através desse texto? Então, tipo, Deus não é caprichoso. Sempre vai ter, né? Um fundamento de por que que Deus está falando, sabe? Então, ainda que a gente não entenda isso imediatamente, ainda que tipo, a gente não concorde, né? Várias vezes eu não concordo com Deus. Tipo, às vezes eu quero me vingar da pessoa. Por mais que eu saiba que isso é errado, mas às vezes eu quero me vingar. Então, às vezes eu, digamos, o próprio exemplo que eu dei antes do escritório, né? Uhum. Depois eu me liguei que eu fiz de errado, né? Mas às vezes eu falo, Deus, acho que seria melhor não sou. Uhum. Sim. Cara, às vezes eu gosto muito de ver bandido, às vezes ver vídeo de bandido se dando mal. Mas, tipo, lógico que eu entendo que ele está recebendo a colheita do que ele fez, né? Mas talvez um olhar mais cristão, um olhar que Deus gostaria que eu tivesse, é de alguém que se arrependesse, que ele fosse remido, né, daquilo e que ele mudasse de vida, né? Mas muitas vezes eu vejo ali um bandido levando um tigre, acabando indo para as trevas, né? E eu digo, nossa, ainda bem que a pessoa de bem, né, se conseguiu se defender. Assim, não que esteja errado, tá? Tudo certo se defender, né? Foi o bandido que escolheu aquilo, né? Mas talvez seria melhor eu ver um vídeo que eu vi uma vez, assim, de um cara entrando numa loja para assaltar, e a mulher dizendo, você pode fazer o que você quiser comigo, mas eu preciso te falar, cara, Jesus ama você. Uhum. Tipo, o cara ser tocado por aquilo e ele ir embora sem fazer nada, né? Uhum. Então, às vezes a nossa natureza, ela vai num sentido diferente de Deus, né? Às vezes eu trabalho com a ideia da violência mesmo, que achando tipo, que você vai resolver melhor a situação. Mas aí vai vir Deus, né? Não, eu não quero que você faça isso. Então eu tenho que entender que o valor moral é tentar resguardar, é tentar absorver qual é o motivo pelo qual aquela orientação foi dada. Então, por que que Deus diz para o povo fazer daquela forma? Por que 7 voltas?
Por que tocar trombeta? Né? Então, tudo vai ter um porquê, né? Porque tudo isso, ele vai ter um valor moral por trás. Então, tinha uma orientação, tinha uma razão para a orientação de Deus, né? Isso que Deus nos dá não é vazio. Nunca vai ser sem sentido, por mais que a gente não entenda. Então, o valor moral, ele vai ser fundamental para entender o propósito da aplicação. E daí a gente vai para a nossa próxima pergunta. Acho que eu pulei, né? Daí aquela obscuridade que nós falamos, né? Que seria, né? Existem palavras que você não compreendeu totalmente. É comum encontrar termos, né? Que à primeira vista a gente fica confuso, né? Fica uma coisa assim, não estou entendendo realmente o que esse termo está querendo dizer, né? Então, nesse caso, a gente tem que anotar ele, né, e buscar entender, né, buscar uma resposta. Né? Porque, por exemplo, né, no caso da queda de Jericó, né, Deus ordena que eles deem 7 voltas ao redor da cidade e depois toquem a trombeta. Cara, né, à primeira vista, parece sei lá, um ritual sem sentido, né? Uma coisa estranha, esquisita. Tipo assim, para mim sempre foi um texto estranho isso, né? Então, essa ordem divina, na verdade, ela vai dar uma alusão ao ciclo de 7 anos. No qual, né, ao final de cada ciclo, né, se celebra o ano da remissão. Então, a cada 7 anos, tem o ano da remissão. Né? O que seria o ano da remissão? Quando os escravos eram libertos. Quando todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram todos libertos. Né? Então, o número 7 e o som da trombeta vão marcar o fim do período de escravidão. Né? Então, basicamente, assim, Deus está dizendo que Jericó estava sendo liberto. E até eu comentei um dia de uma palavra que eu não consigo me lembrar o nome, né? Mas quando é tocada a trombeta, em todos os outros textos que falam sobre shofar, né, a trombeta, eles usam a palavra hebraica shofar. Somente quando tem a lei da remissão, o ano da remissão, e somente nesse texto de Jericó, a trombeta é chamada de outro nome. Então, digamos assim, quando eu uso aquele aplicativo Logos, que ele vai me dar quantas vezes aquela palavra é citada na Bíblia, eu consigo fazer essas relações. Opa, tem algo específico aqui. Por que é só usado nesses dois eventos? Então, é mais algo acentuando, dizendo que seria a libertação. Né? E daí a gente vai ter a história da prostituta Rabi, né? Que ela liberta, que a família dela liberta, e aquela prostituta, que era prostituta, era mais uma improvável, acaba encontrando um homem que não está nem aí pro passado dela, e esse homem se casa, ela tem filhos, se torna mãe, se torna avó, e essa improvável, que recebe a libertação, acaba fazendo parte da genealogia de Jesus. Então, é um contexto gigantesco por trás, né? Deus estava proclamando liberdade, né? A esse povo. Né? E, por último, qual é a aplicação? Depois de todo esse caminho, depois de todo o estudo, né? A pergunta que eu preciso fazer é como esse texto pode ser aplicado à minha vida. Então, né, um exemplo clássico que a gente pode usar é Lucas 15. Lucas 15, ele vai quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Então, nesse capítulo, né, Jesus está falando com dois grupos. Né? Quando você lê ali o início do capítulo 15, você vai ver que tem publicanos, e daí você chega os fariseus. E daí eles já estão ali discutindo porque Jesus estava comendo com os publicanos. Né? E daí eu tenho dois povos no início do capítulo. O contexto imediato é que Jesus estava, né, sendo criticado ali, né, por comer com os publicanos, os pecadores, enquanto os fariseus se incomodavam com essa situação. E daí Jesus começa a contar a parábola. E a parábola é uma resposta para aquilo. Então, o filho mais jovem, que representa os publicanos, se afasta da casa do pai, mas é recebido de volta com festa quando retorna arrependido. Já o filho mais velho representa os fariseus. Ele se recusa a participar da festa, indignado com a misericórdia do pai. E como assim se perdoa esse cara aí? Então, nesse contexto, daí há também outros correlatos, né, como a parábola do fariseu e do publicano, né, que sobem ao templo para orar,
o fariseu agradece por não ser como os outros, enquanto o publicano se reconhece pecador, né? Então o fariseu se orgulha do que faz. Assim como o filho mais velho, que diz, né? Pai, eu trabalhei para o Senhor todos esses anos, e você nunca me deu nada. Então a aplicação dessa parábola nos dias de hoje envolve o entendimento que a graça de Deus, ela não contabiliza débitos e créditos. Então quando o filho mais novo volta para casa, o pai o recebe sem contabilizar suas dívidas. Mas o filho mais velho não entende essa graça. Cara, isso é muito doido, né? A gente pode até usar até a correlação do jovem rico, né? Então, o valor moral da parábola é que Deus não trabalha com uma calculadora de débito e crédito. Ele age com base na graça e no amor incondicional. Então, cara, é bom demais, né? É bom demais ser crente, cara. É muito bom, Vini, porque até no livro do Guerreiros, né, que ali tem quatro ou cinco perguntas, né, que ela é um pouco de forma mais resumida, mas que quando eu comecei a fazer isso, porque realmente a gente acaba lendo a Bíblia daquele formato, né, ler e aquele, ou a gente não entende, ou o que a gente entende muitas vezes ainda tá errado, né, então, no sentido assim do que quando a gente começa a colocar perguntas nesse passo a passo que você passou aqui, você consegue entender todo o contexto de forma correta. Imagine se você entendesse do jeito que você interpretou aquele texto e você já viesse para a aplicação direta, né? Por isso que até ela é a última, né? Você precisa entender de onde que veio, o que que é, o que que acontece, para daí você trazer tudo aquilo para o seu formato de aplicação, né? Então, sim. Nossa, é bom demais, né? E, cara, acho que você parece que você conhece tão melhor, né, o coração de Deus, né? Tipo, você vê coisas que você nunca ia ver, sabe? Sem entender esses aspectos, né? Eu tô falando desse cara que tipo, eu tô falando na aula, assim, cara, que parece que, na verdade, tipo, tá falando com o meu coração, sabe? Uhum. Sim. E daí a gente vai falar sobre o valor da graça na aplicação. Quando a gente volta para a parábola do filho pródigo, o que acontece? O pai não conta as transgressões do filho mais novo, né? Assim como também não conta os méritos do filho mais velho. Então, quando o mais novo retorna, o pai o veste com a melhor roupa, coloca um anel no dedo, recebe com ele com alegria. Então, isso representa o amor e o perdão de Deus, que acolhe aquele que estava perdido, né? Cara, é uma coisa assim tão poderosa essa parábola, porque a Bíblia diz que o pai corre na direção do filho quando vê o filho. Aí você vê também aquela relação assim, tipo, cara, um pai sair correndo naquela época era muito humilhante. Eles não tinham calças. Ele ia precisar mostrar as pernas, ele precisava levantar aquela saia, digamos, que eles tinham, né? E era desonroso um homem mostrar as pernas, sabe? Então o pai, para poder correr, levanta, mostra as pernas, se humilha e corre em direção ao filho. Uhum. Nossa, para ver, né, esse contexto do pai muda totalmente, né? Porque se sai de uma posição de pai, recebe filho, se humilha você como pai, né? Nossa, muda totalmente, né? Porque realmente, da forma como você fala, Vini, eu tinha a interpretação de que é o pai hoje. O pai, ele tá calça, então a gente não tem o contexto total e geral do que é, né, a parábola, né? Sim, cara, isso é meu quão mais profunda ela é do que a gente acha que é, né? Sim. Daí tem o bezerro, né? O bezerro cevado, que é morto na festa, ele vai simbolizar o sacrifício de Jesus, né? O filho mais novo só é aceito de volta porque o bezerro foi morto, né? Então, da mesma forma, só podemos ser aceitos na casa do pai por causa do sacrifício de Jesus. O pai declara festa quando um pecador se arrepende. O mais novo recebe a festa porque se arrependeu. Aí tem o fariseu, né? Aham. O fariseu está lá reclamando que Jesus está comendo com os publicanos, né? Aí o mais velho, ele não se arrepende e ele não consegue entrar na festa. Cara, que coisa, né, cara? Então, é uma lição poderosa sobre arrependimento e graça, né?
Uhum. Tanto o mais novo quanto o mais velho estavam perdidos, né? Mas apenas o que se arrependeu foi recebido de volta. É uma lição, né, Vini? E é algo assim que é muito fácil você passar para o outro lado, né? É muito fácil você sair de uma posição de quem está no primeiro amor, passar para o outro lado e achar que, eu sou o melhor, eu sou aquilo, e quando vê você está na posição aí do irmão mais velho. Você não está reconhecendo, tá amando. É fácil a gente se enganar, né? É fácil, cara, nossa. E essa aí é a minha treta, às vezes, com os coaches, sabe? Respeito, né? Tudo, né? Tem até o Jean, né? Que é a nossa igreja e tudo, né? Mas a minha treta é assim, cara, vocês estão ensinando todo mundo a ser filho mais velho. O que o filho mais velho faz? Eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz assim, agora, pai, você me deve algo. É. Cara, é muito doido, né? Hum. Quem merece essa festa, na verdade, sou eu, não é o. Exatamente, exatamente. Hum. Daí seria totalmente o oposto, né? Aquele que não tinha mérito nenhum tá recebendo a festa. E aquele que achava que tinha mérito, Uhum. é aquela coisa assim, eu vou falar de uma forma um pouco, os princípios espirituais para a bênção, né? São essas coisas assim que, primeiro, jogam um peso imenso nas pessoas, Uhum. fazem ela não entender a graça de Deus, né? E daí a gente vai para aquela obscuridade do texto, né, que a gente comentou antes, e a aplicação prática, né? Então, a gente pode usar o próprio exemplo do filho pródigo, né? Qual que são as alfarrobas de porcos que tem na parábola, né? Que o filho pródigo teve vontade de comer essas alfarrobas. Alguns textos já dizem de uma forma mais simples, né? A comida do porco, né? Mas eram umas Uhum. cascas que eram entregadas ao porco, né? Então, é importante compreender, né? Qual que seria o elemento que está sendo ali dito, né? Para a gente aplicar melhor corretamente o texto, né? Outro exemplo é o sistema sucessório da época, né? Então, o filho mais novo perde a herança ainda com o pai vivo. Tá? Como isso afeta o restante da herança e o papel do filho mais velho? Então, essas perguntas sobre o texto, elas precisam, né, ser investigadas, né? Então, ao analisar o papel dos publicanos e dos pecadores no tempo de Jesus, né, a gente vemos que eles eram, né, os pecadores eram marginalizados, né, pela sociedade, né, assim como o filho mais novo. Já os fariseus se viam como justos, mas na realidade também estavam perdidos, né? Então, esse contexto vai nos ajudar a aplicar de maneira prática, né? E daí vem a pergunta, né? Hoje, quem são os publicanos e pecadores com quem Jesus comeria? Uhum. E quem são aqueles que o veriam com maus olhos? Daí, então, né, talvez seja o nosso papel, né, como cristão, repensar como que a gente iria reagir ao ver Jesus com pessoas que a gente não considera dignas. Aí são aquelas perguntas que, cara, será que eu não sou um fariseu hoje? Uhum. É, Sim, não, é verdade. Ó, isso, se não me engano, a gente comentou na nossa conexão, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, que até não que foi uma chamada de atenção, mas foi algo assim, a gente não precisa se contentar que a gente está no domingo no culto e na sexta-feira na conexão, faz com que a gente seja um crente melhor. Ele aprimora, mas na verdade o crente, na verdade, ele crente que eu falo no modo geral, né? Mas é do teu dia a dia. É o que você vai sair daqui e vai aplicar, né? Isso aqui que a gente está fazendo, se não tiver a, se não tiver realmente a obra de que tudo isso que a gente está colocando em espírito, acaba que isso não gera fruto, né? Imagine você sair daqui, daí você encontra uma pessoa, às vezes, que está debilitada, alguma coisa, você passa por ela. Então, adianta, às vezes, a gente só a gente enchendo o nosso copo, né? exato. É o sal que fica dentro do saleiro, né? Né? Então, assim, você me dá uma licencinha, só vou no banheiro e já cheguei. Tranquilo, Vini, sem problema. A gente já vai para a última. Beleza.
Só vou pegar uma água também. Fica à vontade. Aí, voltamos. Aí nós vamos, então, para o último passo da interpretação bíblica, né? Só para recapitular, né? Exegese, que todo mundo faz, a gente vai ler, vai ter uma primeira impressão. Exegese, que daí a gente vai deixar nossas tradições de lado, aquilo que nós aprendemos e fechamos a boca e deixamos o texto falar. Uhum. A hermenêutica, que a gente vai extrair o princípio, né? Bom. Apesar do texto ter sido escrito 2, 3, 4 mil anos, né? A gente tem um princípio para ser extraído nele. A aplicação, né? Para a gente aplicar em nossas vidas que nós aprendemos. E, por último, a homilética. O que seria a homilética? Deixa eu só passar aqui. Basicamente, a homilética é a gente passar para frente o que a gente aprendeu. Então, aqui a gente vai fazer a pergunta: como que eu vou comunicar essa verdade do que eu estou aprendendo lendo esse texto aqui? Eu fiz a exegese, extraí a hermenêutica, fiz a aplicação na minha vida, e agora como que eu vou ensinar? Como que eu vou comunicar isso para as outras pessoas, né? Como você já sabe, né, mano? O evangelho não é para ficar só com a gente, né? Ele é para ser proclamado a toda raça, tribo, língua, nação, né? Então não basta a gente só absorver a mensagem, a gente precisa compartilhar ela, né, de maneira clara e compreensiva, né? Então a boa comunicação do evangelho, ela vai envolver a gente abandonar, né? Abandonar os jargões, abandonar nosso costume, né, nosso, sei lá, nosso idioma crentez, digamos, né? Uhum. E a gente falar de uma forma que todo mundo possa entender, tanto os de dentro da igreja quanto os de fora da igreja. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, tá? Você pode me ajudar, irmão? Quando eu falar uma palavra difícil, você faz a pergunta: o que isso aí significa? Sim, não, tranquilo, Vini. Mas isso de ambas as partes também, né? Porque comunicação é algo que é todo dia, né? Às vezes a gente entra até num vício de linguístico, alguma coisa assim, né? E Sim, transmitir o evangelho a gente tem que ser o mais claro possível, né? Para mim é um desafio, assim, ó. Então, e isso é muito natural da gente, né? Tipo assim, ontem eu fiz uma reunião de 1h40 e foi a terceira chamada com a pessoa. E no caso ela me falou: cara, tô cheio de dúvida, eu não entendi nada ainda. uhum. Então, tipo assim, isso acontece com o evangelho também. Às vezes tipo, a Ana Sim, sim. me ajuda com isso na célula, né? Um exemplo que foi da penúltima célula foi que eu estava falando de umas irmãs, sabe? Porque assim, tem umas freiras
que não são católicas, né? Então, digamos assim, irmãs que eu falei o seguinte, né? Tem o dom do celibato. Daí a Ana, você espera um pouco, amor, você sabe o que que é? Pediu pro pessoal, você sabe o que que é celibato? E o pessoal, não. Então, o que que é? É a pessoa que fica sem casar para sempre, né? Ela nunca vai ter um marido, uma esposa, né? Então, digamos, tem irmãs do meio protestante, né, que não são católicas, que têm comunidades de irmãs e de irmãos também. E realmente eles têm, mesmo eles podendo se casar, eles não querem, eles têm o dom disso, né? Não têm a necessidade de ter um casamento, né? Então, digamos, eu usei essa palavra celibato, né? Para mim, eu sabia o que é, mas para outras pessoas, né? Mas, na verdade, até agora me deu uma dúvida, então, Vini, a questão do dom do celibato é a questão do casamento e não a relação sexual. Os dois, ao não casar e não ter relação. Exatamente, é os dois. Não ter essa necessidade, sabe? Uhum. Talvez como se fosse uma pessoa sexuada, digamos, né? Digamos, o Paulo fala sobre isso, né? Tipo, Paulo fala assim, ó, eu gostaria que todos fossem que nem eu. Eu não tenho necessidade de ser casado. Mas, né, como a maioria tem a necessidade, tem, né, um desejo sexual e tal, né? Casa-se, né? E aproveite isso que Deus deu para vocês dentro do casamento, né? Uhum. E a gente precisa, né, meu irmão, levar o evangelho além das nossas paredes, né? Uhum. Nosso grupo, né? Então, o nosso objetivo realmente é fazer com que a verdade do evangelho, que a mensagem do evangelho, ela seja acessível a todos. Eu até você assistiu aquele filme, né, A Revolução de Jesus, né? Sim, nossa, muito bom. Muito bom, né? E eu me lembro, sabe, o momento que eles estão lá no campus da universidade, e daí Uhum. tem um meio que um satanista falando, né? E daí Uhum. chega aquele Egito lá, ele fala, pega aquela biblinha fininha dele lá, ele pega e coloca, irmãos, eu venho trazer as boas notícias. Uhum. Nossa, Nossa, é inspirador aquilo ali, já dá vontade de sair e não vou no Parque Central já agora. então, tipo, isso me marcou assim, porque ele não falou o evangelho. E daí o evangelho vai ter uma conectação pesada. Uhum. Cara, vem trazer as boas notícias. Cara. Ele já trouxe a tradução do significado da palavra evangelho. Uhum. Cara, tipo, nossa, tipo, como que é isso, né? Tipo, cara, vem trazer as boas novas, né? Então, tipo, a gente precisa deixar a nossa mensagem acessível a todos. Uhum. E falando nisso, Vini, até saindo um pouco fora, mas o dia que, quando foi semana passada, acho que foi no sábado, a gente foi andar no Parque Central e bem embaixo das árvores, ali nos últimos bancos, perto da ponte lá já, tinha umas 5 pessoas, assim, embaixo das árvores, tudo com a Bíblia, assim, estudando, sabe? Nossa, deu vontade, assim, nossa, deu vontade de parar a bicicleta, sabe? Ir lá, e ao invés de ser 5, a gente pudesse reunir, né, o máximo de pessoas possível ali. Porque daí me lembrou também muito do filme ali de Jesus Revolution, né, que é a parte ali do que ele faz nos campos, né? Nossa, muito, muito bom. E a gente pode até associar também, né, aquilo que nós falamos antes, né, irmão? Que com quem Jesus estaria conversando hoje que nós estaríamos criticando, digamos, né? Eu me lembrei muito do filme que a gente falou ali antes, sabe? Que daí o pessoal da igreja criticava o pastor por aceitar os ricos entrarem dentro da igreja e tal, né? Eles estão sujando o carpê, né? Cara, que doido, né? Cara, e assim, Desculpa, Vini, é até legal pode falar. porque quando ele vai pro louvor, né, eles exaltam o cara que ele estava preso, ele estava cumprindo pena, né? Nossa, É, ficou muito legal. Então, ele estava no louvor da igreja, tocando, e ele estava cumprindo pena, e os hippies lá, tudo glória a Deus. mas ele tá limpo, né? Ele tá ali. E aí, como assim colocaram um cara que tá preso, né? Aí você vê a diferença, né, da questão do verdadeiro evangelho ou só um evangelho casca. Exato, cara. Nossa, tipo, faz a gente repensar muita coisa, né? E uma coisa que até te falei ontem, né? A gente vai sair um pouco disso, mas você vê como aquilo que te falei ontem da questão ali no escritório, né? Começou com uma brincadeira, né? Era um meme que era de Judas lá, né? Judas, não sei o que, amigo do que, né?
Aí eu sei por que que a gente entrou no contexto de Judas, né? Daí a gente perguntou, tá, e a carta de Judas, você sabia que não foi o próprio Judas que escreveu, né? Aí até a gente viu, conversando entre nós ali, o Gustavo ali e o Christopher, aí a gente ficou assim, nossa, mas como, né? E daí a gente entrou nisso. E aí a gente viu que, sabe, aos pouquinhos a gente vai trazendo pelo contexto assim de, eu só conheço isso, mas isso já serve. Aí quando vê, você já vai mergulhando um pouquinho mais, e isso já serve de gancho para você trazer novas conversas futuras com o evangelho, né? É bem isso, né, mano? E você vê, né, como, cara, não existe quem possa, né? Tipo, quando Deus quer tocar em alguém, cara, não que a graça não seja resistível, né? Mas, Sim. cara, é completamente improvável. Eu não posso falar mais sobre isso, cara, mas é improvável. Uhum. Não, é uma coisa assim, quase que inexplicável dele. Mas para nós finalizar, tudo isso que nós estamos fazendo até agora, cara, é para conhecer o coração de Deus. Conhecer o coração de Cristo e isso, cara, isso vai levar a gente a proclamar a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, as boas novas, cara, de uma forma, cara, tão impactante que, cara, Deus vai fazer. Porque, assim, é uma das coisas que mais me entristece, assim, o coração, e depois eu fui entendendo por que que às vezes Deus coloca coisas e dores no nosso coração que, na verdade, é em algo que Ele quer que nós façamos, né? Tipo, cara, a palavra é tão perfeita, tão linda, não se contradiz, cara, é tão maravilhosa, só que às vezes a gente se deixa levar por tudo que a gente já aprendeu, Uhum, e não necessariamente é verdade. uhum, E não que eu, né, vou estar, Deus o livre, né, não vou estar certo todas as vezes, cara, mas você vê, né, tipo, você conseguir compreender um contexto de um texto tão mais profundamente, que é só saber que o pai era vergonha pro homem da época mostrar as pernas, ele não usava calça, ele uhum, precisava se humilhar, erguer as pernas, a saia para correr atrás do filho. Cara, você imagina você conseguir traduzir isso com uma geração. uhum. Cara, é essa Sim. nossa missão, cara. Aplicar essa verdade na nossa vida e fazer com que ela esteja tão dentro de nós que a gente seja cartas vivas dela e ao Uhum, mesmo tempo saber passar para o coração, saber tipo que é realmente isso, é saber falar sobre o coração de Deus com outras pessoas de uma forma que elas entendam. uhum. E principalmente para agora a gente está vivendo uma geração em que o orgulho é o movimento da vez, né? Mas uma coisa que eu ia comentar, menino, que você trouxe, eu não sei se você já se fez essa pergunta da questão, assim, que é algo que eu me pergunto às vezes, assim, você vê os maiores evangelistas, os maiores, os apóstolos, os maiores profetas, eles chegaram nos pontos final, assim, de tudo aquilo e eles, nossa, eu tô vendo que se não fosse Jesus, eu não sou ninguém. E às vezes a gente olha assim, participou de um culto, uma célula, não, já entendi. Já entendi. Hoje eu já sei como viver o evangelho, é só não fazer isso, só aquilo. Imagine aquelas. Eu fico olhando assim, ó, quem que às vezes é o nosso ponto de referência, né? Os apóstolos tinham a Jesus, os profetas tinham a experiência com Deus. E eles todo dia buscando, todo dia, revelação, milagre, milagre, milagre. E todo dia sempre alguma coisa, consumindo, orando. E aí a gente pega, e às vezes, nossa, será que a gente está se enganando de um jeito que a gente não está enxergando? Porque você vê Paulo, né? Por tudo que ele passou, um baita. Aí ele chega no final e fala: ainda eu sou um dos piores pecadores, né? E você olha pra gente e às vezes olha: não, mas eu já tô bom, não preciso ir na igreja hoje. Eu não preciso participar de um curso e aprender mais da Bíblia, pra quê, né? Olha só a diferença da onde a gente se coloca, às vezes, mas é porque a gente às vezes se engana, né? E isso é tudo por até mesmo por uma compreensão errada, sabe? Porque a gente ainda tem uma compreensão de um Deus utilitarista. Uhum, Às vezes a gente não entendeu que ele é um pai que quer se relacionar. Então, tipo assim, a minha busca por entender, a nossa busca por entender a Bíblia é entender ele, é conhecer ele.
Só que isso, num sentido prático, talvez não tenha nada. Isso aqui talvez não me traga mais dinheiro. Uhum. Isso aqui talvez não realize meus sonhos. Faz não, total sentido. Verdade. Mas, cara, eu tô conhecendo mais a Deus, cara. Cara, ele deixou esse aqui, cara. Aquilo que nós falamos, se eu digo crer num Deus, e esse livro aqui foi ele que ele deixou, foi o que ele deixou para nós, cara, como que eu não tenho que me dedicar para conhecê-lo, né? Eu Uhum. acho que eu não posso ser totalmente, às vezes, e só para a parte da letra e não na parte do Espírito Santo, espiritual, né? Mas Deus, quando você estuda a Bíblia, você vê que todo momento Deus está fazendo um esforço para estar conosco. Uhum. Então, no Éden, ele queria o quê? Estar com a gente. Aí Uhum. o homem peca. O que ele faz? Ele, né, entrega um cordeiro para estar com a gente. Aí Uhum. vai ali, o pessoal vai pro deserto e Deus constrói um tabernáculo para estar no meio do povo. E tal, e ele qualquer, então hoje agora ele através do Espírito Santo habita dentro de nós. E até que vai chegar então a dia da Jerusalém espiritual, né? E que então Deus vai viver conosco. Uhum. Sabe? É tudo sobre Deus conosco, sabe? Uhum. Eu acho que um erro nosso, talvez, pela tradição, é justamente a gente olhar a Bíblia como uma história. Como você bem disse, isso não vai agregar em nós alguma coisa. Exemplo de eu estar buscando mais trabalho, buscando fazer mais um curso para aperfeiçoar, porque isso somando, vamos dizer, em formato de dinheiro, isso não vai agregar. Mas talvez seja um erro porque a gente olha a Bíblia como só uma história. O que você acha que você sabe, você já tem. Só que, na verdade, ali é um texto que ele fala mais sobre você do que propriamente dito, ao Deus, né, que eu digo assim. Que bênção, cara. Então só vou finalizar a gravação aqui, mas só para o pessoal que vai assistir depois. Sim, A para não gente ficar muito longo finalizou. também. É? É para não ficar muito longo também, né? A repetição É. ali, não repetir para eles. Então a gente finalizou agora a interpretação das escrituras, interpretação bíblica, né? Daí nas nossas próximas aulas a gente vai ter o panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento e escatologia, estudo do fim dos Uhum. tempos. Daí a gente vai fazer uma formatura, alguma coisa legal, entregar um certificado aí. E só alegria. Não, bacana. Nossa, eu acho que na escatologia ali a gente vai ter bastante dúvidas. Eu, principalmente, eu tenho bastante dúvidas ali na leitura de Apocalipse. Eu acho que ali a gente